não isso, essa recomendação, nós entendemos que ela ainda hoje é extremamente importante para o jornalismo contemporâneo, principalmente com temáticas desse porte, né? Temáticas que é preciso você trabalhar de uma forma mais aprofundada, o sentido, o significado e a relevância na sociedade. Estou terminando. Desenvolver projetos de extensão de longa duração junto às universidades, junto aos departamentos de comunicação. Eu entendo que as universidades, de uma certa forma, elas trabalham a extensão, projetos de extensão, de uma forma muito superficial, muito rápido. São cursos, seminários, palestras de curta duração. A gente entende que é preciso trabalhar projetos de longa duração, projetos onde os professores e os estudantes convivam mais com a comunidade, participem mais do cotidiano das comunidades, dos segmentos comunitários. Então, a gente entende que é preciso repensar projetos de longa duração, onde essa questão, onde essa temática esteja presente. Discutir, analisar a forma sensacionalista e espetacularizada como a mídia trata os assuntos relacionados com a paz. A gente sabe como a mídia trabalha. A noção de sensacionalismo ainda permeia, ainda é uma constante na nossa mídia contemporânea. Estimular a criação de linhas de pesquisa vinculadas aos temas relacionados com as questões da comunicação e a cultura de paz. Acho que é preciso, nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação em comunicação do país, se fomentar a necessidade de trabalhar essas linhas de pesquisa. Trabalhar, desenvolver a construção dos fatos dentro de uma perspectiva contextualizada. Buscar, pedagogicamente, unir, entrelaçar, religar fatos e acontecimentos no mundo contemporâneo. Eu acho que é uma forma de você diminuir a quantidade de críticas que a mídia recebe, de melhorar a qualidade da mídia através da problematização de temas conectados, né, de uma informação contextualizada. Eu acho que é a grande crítica que se faz, uma das grandes críticas que se faz à mídia no mundo contemporâneo, e eu acho que é preciso insistir um pouco nessa tecla. Bem, é um pouco por aí que nós acreditamos nas possibilidades da mídia cobrindo, dando conta da complexidade da temática. A gente entende das dificuldades, dos impasses. Eu acho que tem o problema dos empresários, tem a omissão dos nossos profissionais, tem a falta de visão crítica dos nossos profissionais em abrir espaço para essas questões. Eu acho que é preciso investir no processo de capacitação cotidianamente de nossos profissionais, evidentemente. E a gente entende também que quando não se abre espaço, quando se dá espaço para essas temáticas, para esses temas, muitas vezes a abordagem é feita de uma forma desastrosa, de uma forma sensacionalista, que todos nós conhecemos. Então, é uma questão que a gente tem de insistentemente retomar, resgatar, no sentido de que a mídia possa, de uma forma concreta, cumprir a sua função social, dar conta da complexidade da sociedade no mundo contemporâneo e, evidentemente, efetivamente, ajudar no processo de transformação da sociedade, que é o que todos nós estamos buscando, estamos insistindo enquanto seres humanos neste início de século. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Luiz Custódio. Vamos passar a palavra agora para o jornalista Luiz Pellegrini, que está de volta depois de 6 anos, né, Pellegrini? É o encontro? 6 anos. Desde 99 que eu não vinha, né? Desde 99. No século passado. Olha só. Perdão? No milênio passado, tem razão. Então vamos lá, Pellegrini, agora é com você. Uma boa tarde para todos vocês. Eu não vou poder fazer uma palestra tão bem estruturada quanto a do professor Luiz Custódio, porque fui laçado para substituir um outro palestrante que infelizmente não pôde comparecer. Mas talvez isso seja a chance para improvisar um pouquinho com vocês a respeito desse tema tão importante dessa mesa redonda, que é a questão da relação entre
a informação, a mídia e uma tão ambicionada cultura da paz. Já que, se falamos em termos de mídia, eu sou um profissional da mídia há bem uns 40 anos, sinto nitidamente que a nossa mídia, na sua extrema maioria, não vive uma cultura da paz e sim uma cultura da guerra. Basta a gente abrir os jornais, as manchetes do cotidiano e ver a quantidade, a predileção e a quantidade de matérias, de chamadas, de títulos que se referem a catástrofes, a violência, a crimes, enfim, a tantos aspectos negativos da nossa existência e da existência do nosso planeta. A primeira coisa que me vem à mente quando eu toco nesse assunto é uma experiência bastante significativa que eu vivi o ano passado, exatamente nessa época do ano, no mês de fevereiro, no aeroporto da cidade de Miami, nos Estados Unidos. Eu estava viajando não aos Estados Unidos, mas a uma ilha do Caribe para uma reportagem, a ilha de Providenciales, e tive que parar algum tempo nesse aeroporto, na ala internacional, porque o voo que eu deveria tomar foi cancelado, tive que esperar o próximo, e assim fiquei 8 horas em sessão de castigo na ala internacional desse aeroporto. Não tinha o que fazer, estávamos no mês de fevereiro, como já disse, campanha eleitoral americana para a presidência em pleno desenvolvimento, e me sentei numa poltrona diante de um telão enorme, há vários, né, nos aeroportos americanos, e fiquei vendo o noticiário. No caso era a CNN, empresa de mídia americana, que ficava ligada de forma permanente. E de repente eu me dei conta, já que eu fiquei ali diante daquele telão quase 8 horas, que a cada 15 minutos aparecia no telão ou a figura do Bin Laden ou a figura do Saddam Hussein. Mas era 15 minutos cronometrados no relógio. E junto com a imagem de um ou de outro, aparecia um comentário qualquer, e obviamente sempre negativo, já que estávamos falando, no caso de um ditador sanguinário, hoje deposto pela invasão do seu país pelas tropas americanas, ou de um terrorista responsável pela destruição, pelo atentado de 11 de setembro, que demoliu as 2 torres em Nova York. Mas, a partir de um certo ponto, aquela repetição foi me provocando um estado de inquietude um pouco estranha. Eu comecei a ficar um pouco irritado e não sabia bem porquê. E, de repente, eu percebi que era exatamente esse estado de alma estava sendo provocado por essa repetição sistemática de imagens perigosas, negativas, ameaçadoras. E eu entendi que isso fazia parte, certamente, de um plano sistemático para manter a própria população daquele país, já que isso era uma coisa que acontecia na CNN, que é uma das maiores redes televisivas americanas, e que é vista pela população inteira naquele país. Portanto, um uso de psicologia, de mídia, com vistas a propósitos aí que eu calculo que tenha sido a manutenção da opinião pública americana num estado de temor, num estado de ameaça, num estado de, assim, próximo ao terror, para garantir a reeleição do salvador da pátria, nesse caso, o candidato George Bush, que acabou sendo reeleito. A campanha funcionou. Isso
para mim, a única coisa que me surpreendeu foi que eu ainda tivesse um pouco sensível a esse tipo de atuação subreptícia, até subliminar, da mídia, no momento histórico atual, no momento que nós estamos vivendo. Porque depois de 40 anos de experiência profissional, eu já deveria estar muito acostumado a esse tipo de coisa. Já que, como eu disse no começo da nossa conversa, isso é o lugar comum do dia a dia. Não é verdade? Nós abrimos os grandes jornais, as grandes revistas, e o espaço que se dá a notícias mais positivas, notícias alvissareiras, notícias que tragam um pouco mais de esperança, um pouco mais de tranquilidade para a grande massa crítica dos leitores, é muito pequeno em relação ao outro espaço, aquele que trata exatamente da cultura da guerra. E eu, às vezes, me pergunto, dizem que esse estado de coisas é determinado não por desejo dos profissionais da mídia, dos jornalistas da mídia falada, escrita, televisiva, etc., mas sim por uma questão de ibope, porque o público se emociona mais, se interessa mais, deseja mais esse tipo de notícia do que o outro tipo de notícia que tem relação com a cultura da paz. A questão aí da pergunta é saber quem veio antes, né? O ovo ou a galinha? Porque é claro que a mídia se orienta fundamentalmente pelo ibope, da mesma forma que as novelas de televisão. O autor de uma novela hoje, qualquer um deles, antes de determinar se a mocinha vai ter um filho, vai casar, vai morrer ou vai fugir para a Austrália, há uma consulta seríssima, feita com um grande número de telespectadores para descobrir o que o telespectador prefere ver que aconteça com aquele personagem, ou com o desenrolar dessa novela. Acontece uma coisa muito parecida também com a mídia. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que existe aí uma relação de feedback, de retroalimentação. O público solicita, gosta de material de impacto, a mídia atende esse pedido e, por sua vez, o que acontece? Aquilo que a mídia publica vai alimentar mais ainda esse desejo, esse estado de espírito no meio do leitor ou do telespectador. E eu me lembro, nesse sentido, de um ensinamento esotérico, vamos usar essa palavra, de linha teosófica. O meu primeiro livro é um livro sobre a fundadora da teosofia, Helena Blavatsky, um livro que se chama, aliás, Helena Blavatsky, personagem que me interessou muito, essa grande mulher do final do século XIX, em que ela fala do poder das egrégoras. O que são as egrégoras? Egrégoras são grandes ondas de pensamento que ela apresenta, Blavatsky, não como simples entidades abstratas, subjetivas, um pensamento, mas sim como entidades vivas, que são alimentadas e que para continuar sobrevivendo, solicitam mais alimento ainda. Então, nós estaríamos vivendo hoje uma predominância daquilo que o esoterismo teosófico chama de uma egrégora da cultura da guerra. É claro, uma egrégora da cultura da guerra que está aí instalada, pairando sobre as nossas cabeças a nível mundial e que precisa ser constantemente alimentada. Então, essa própria cultura, vamos entender a metáfora, o simbolismo que existe em tudo isso, estimula as pessoas a pedir mais e mais e mais notícias e sensações de violência, de crimes, etc. Eu tive a sorte, e se é uma das coisas
que eu agradeço todo dia, de ter endereçado a minha carreira desde há muito tempo à revista Planeta, na qual eu estou até hoje. Fui diretor da Planeta do ano de 1975 até 81 e depois, o ano passado, reassumi novamente a revista. Então, posso falar um pouquinho da minha experiência num veículo cuja proposta essencial não é trabalhar em cima da cultura da guerra, mas sim combatê-la através da utilização de material relativo à cultura da paz. Não é uma tarefa fácil, porque mesmo dispondo de material relativo à cultura da paz, nós, na redação da Planeta, e eu não estou fazendo propaganda da revista, eu estou apenas falando de uma experiência que para mim é real, porque eu a vivo todo santo dia, mas nós, dentro dessa redação, temos que buscar as formas de traduzir, de transmitir uma informação, um conhecimento relativo à cultura da paz, porém, utilizando uma linguagem, uma forma, sobretudo em relação a títulos, aquilo que a gente chama de olho, lead, sublead, que na verdade vem da outra cultura, porque se não formos um pouquinho agressivos em relação a essa apresentação, nós não conseguimos seduzir a imensa maioria dos leitores, a tal ponto os leitores hoje estão viciados, me perdoem essa palavra, mas ela é realmente o que acontece, em só se sentirem sensibilizados e tocados quando a coisa lhe chega como um tapa. A mesma coisa, se vocês observarem, acontece com as capas das revistas. Há sempre um impacto, um fundo de violência subreptício que está ali. Né? Utilização de cores de muito impacto, vermelhos, amarelos e tudo muito forte, para poder penetrar essa barreira, essa expectativa da coisa sensacional, da coisa impactante, da coisa forte e, de preferência, da coisa agressiva, da coisa perigosa. Não sei como concluir essa minha breve colocação, mas eu acho que, se existe uma reforma a ser feita nesse sentido, ela deveria partir de cada um de nós. Nós da mídia, profissionais da mídia, profissionais da informação e também, e talvez até sobretudo, dos leitores. Ou seja, tomarmos consciência de até que ponto estamos impregnados dessa expectativa de guerra e de violência em nós mesmos, nas nossas cabeças, e partir para uma outra postura de pacificação interna nossa, porque a pacificação do indivíduo, ela costuma ter um efeito de bola de neve. O indivíduo pacificado, ele vai pacificar em grande medida aqueles que lhe estão próximos, e isso vai provocando, como um dominó que vai caindo um atrás do outro. E talvez essa seja uma possibilidade difícil, trabalhosa, de mudar um pouco o panorama das coisas como elas estão. Porque senão, o que é que vai acontecer? Essa egrégora da cultura da guerra, da cultura da violência, ela vai se tornar cada vez mais forte, cada vez mais exigente, cada vez mais faminta de fatos novos violentos, ameaçadores, terroristas, e vai acabar exigindo de nós atos, posturas que correspondam a essas expectativas. E nós nunca vamos sair desse círculo vicioso. Eu procuro, sem nenhuma falta de modéstia, dar
a contribuição que podemos de grão de areia através dessa revista. Gostaria que meus colegas tentassem fazer o mesmo. Algumas publicações já detectaram essa necessidade e tentam entrar um pouco, mas ainda de forma muito incipiente. Nós vemos que mesmo as grandes revistas semanais de grande tiragem, não é? Como é o caso da própria Veja, da Isto É, que aliás é da mesma editora da Planeta, nos últimos tempos já estão publicando matérias de capa relativas aos assuntos que são debatidos neste encontro da nova consciência. Terapias alternativas, novas abordagens de solução de problemas psicológicos do indivíduo e da massa social. A relação entre saúde e espiritualidade, nós vemos isso toda semana, eles já estão entrando nisso. Então, há esperanças de que esse panorama um pouco se mude. Mas ele vai mudar muito mais rapidamente e para melhor se o público sair da sua passividade e exigir dos profissionais da mídia que contribuam também nesse outro sentido. Não apenas se limitando ao desfrute da cultura da guerra, mas também trabalhando em prol da cultura da paz. Muito obrigado. Algumas pessoas já me conhecem aqui de outros encontros, né? Meu nome é Ricardo Kelmer, sou escritor, sou roteirista e eu queria agradecer ao professor Luiz Custódio pela abordagem dele, tentando, como uma tentativa, né, de levar para o mundo acadêmico e o mundo prático do dia a dia dos profissionais de comunicação essa preocupação, né, com a veiculação de ideias ligadas à cultura de paz. E ao Pellegrini também, a participação dele em relação à cobrança dos profissionais, porque nós somos consumidores de informação. Então, se nós consumimos, nós temos o direito de exigir qualidade da informação. É um produto, não é? Mas também não tive tempo nem condições de preparar como o Pellegrini, preparar uma coisa mais estruturada. Nos pegaram de calças curtas, né? Aliás, literalmente de calças curtas, né? Mas eu pensei, bom, o que é que eu vou trazer, o que é que eu vou levar para a mesa? Então eu pensei no seguinte: hoje não dá mais para falar de cultura de paz, de futuro da humanidade, sem tocar num assunto chato, é muito chato, é tão chato que a gente não toca nele. O próprio encontro da nova consciência pisa em ovos para tratar desse assunto. Mas eu gosto de uma confusão, então eu trouxe ele aqui. Então não dá mais para falar de cultura de paz, nem de futuro da humanidade, da espécie humana, sem tocar na questão das drogas. Drogas. Eu tive uma experiência muito interessante numa rádio, lá de Fortaleza. Muita gente já pensou que eu ia contar aí uma viagem com a Jurema e tal, mas eu tive uma experiência muito interessante em Fortaleza durante 3 anos na Rádio Universitária FM, participando como coprodutor e comentarista e cronista de um programa chamado Por uma Cultura de Paz. Veja só, um programa diário numa FM, há 7 anos está no ar, chama-se Por uma Cultura de Paz, e inclusive uma das jornalistas produtoras está presente aqui, Marília Rabelo, sempre presente aqui no encontro. Inclusive eu gostaria de solicitar, levanta aí só para o pessoal saber quem é essa figura, né? Marília Rabelo, juntamente com sua colega Marta Aurélia, lá em Fortaleza, desenvolve esse trabalho, um programa que divulga a cultura holística, arte, cultura, ecologia, educação, enfim. E queria também propor ao encontro, no ano que vem, no encontro de comunicação, trazer a experiência delas, a experiência desse programa, para, quem sabe, incentivar outros comunicadores e outros produtores, e até mesmo a iniciativa privada
Pega uma hora de FM, faz umas parcerias e tal, e vamos jogar a cultura de paz e a cultura holística. Vamos pagar, já que não querem dar de graça, vamos pagar pelo horário e vamos fazer isso aí. Aposto como muitas empresas certamente dariam as mãos a esse projeto. Fica, então, a sugestão, né? Para o ano que vem. Ela já foi convidada. Opa, olha aí. Já foi convidada? Então pronto, melhor ainda. Eu estou morando no Rio de Janeiro, já faz um ano. Morei lá uns 10 anos atrás, agora voltei para desenvolver um trabalho com roteiro de televisão e cinema. E lá eu tive condição de conviver muito de perto com o problema das drogas e da violência, do caos social provocado pelo comércio ilegal da droga. Então desenvolvi um pequeno trabalho bastante bem resumido, sem muitas pretensões, mas foi minha maneira de contribuir para a discussão. A discussão que não há, praticamente não há. O tráfico é de uma inteligência tão sutil que ele compra, inclusive, o silêncio de todos vocês, de todos nós. Nós não discutimos, nós preferimos varrer para baixo do tapete. E, enquanto isso, nossos filhos morrem, nossos parentes sofrem, o mundo sofre, enfim. Então, eu não tive muito tempo de preparar, mas aí eu peguei os textos desse meu trabalho que eu mandei para o portal No Olhar, lá de Fortaleza, que se interessou pelo trabalho e foi publicado. É uma série de 3 crônicas. Eu vou ler aqui, na medida do possível, vou comentar com vocês. Vocês me desculpem eu ler, mas a gente não teve muito tempo para preparar, né? Então, são 3 crônicas. No final, eu analiso um pouco a questão e no final eu faço uma sugestão. É uma sugestão polêmica, mas, enfim, tudo é polêmico nessa questão das drogas. São 3 crônicas. A primeira crônica chama-se Quem tem a droga tem o poder. Vamos lá, começa assim. A gente não torce mais para a polícia acabar com as quadrilhas, pois a gente sabe que isso é impossível. A gente agora torce para que apenas uma quadrilha se estabeleça no lugar onde a gente mora, pois é só assim que a gente tem um pouco de paz. De preferência, a quadrilha que tem o apoio da polícia. Quem disse isso foi uma amiga minha que mora no Morro do Vidigal, favela carioca da Zona Sul, um dos lugares com a vista mais deslumbrante do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que eu estou dizendo. Ela lamentava a guerra entre quadrilhas de traficantes que há meses violentam o dia a dia da sua comunidade e obriga os moradores a conviver com tiros e explosões na madrugada, enfrentamento de quadrilha com quadrilha e quadrilha com polícia, mortes, toque de recolher imposto pelos bandidos, etc. e tal. Quem tem a droga tem o poder. Esta é a lógica cruel do Rio de Janeiro atual e que se espalha pelo Brasil e já toma conta de muitos lugares e também de outros países. Junte-se a isso pobreza, despreparo das forças de segurança, descaso dos governantes, indiferença das elites, interesses comerciais, corrupção em todos os poderes e também, é claro, a existência de um ávido mercado consumidor, e pronto. Você terá um poder paralelo capaz de se infiltrar em todos os níveis da sociedade, corroer suas bases, estabelecer suas próprias leis e tornar a vida do cidadão um inferno. Os criminosos querem poder, muito poder. É a lógica de quem tem poder. Quer poder para quê? Para ter mais poder. Infelizmente, essa é a lógica. Para isso precisam de muito dinheiro. Droga é um negócio perigoso, mas é bastante lucrativo, pois há muitos consumidores, não há qualquer tipo de fiscalização e não se paga imposto. Quem não gostaria de ter um negócio desse? Os maiores pontos de venda ficam nas favelas. Por quê? Porque o Estado lá se recusa a ir. Lá, as quadrilhas são o Estado. Elas fazem as leis, fiscalizam o seu cumprimento e punem os faltosos. É o Estado.
Antigamente, o traficante do morro era nascido no morro e era um romântico, pois atuava como um benfeitor da sua comunidade, a sua comunidade abandonada pelo Estado, usando o seu poder para amenizar as dificuldades da sua gente. Hoje não é mais assim. O negócio da droga é hoje para profissional e não para Robin Hoods românticos. Os chefões não estão interessados em melhorar a vida de ninguém, mas em obter poder e se defender das outras quadrilhas que cobiçam o seu território. E o cidadão? Cidadão. Esse fica lá, impotente,